Então a questão 11 fala aí, devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então aqui eu tenho a rota do ônibus que vai pela rua A, depois vai pela rua B e depois vai pela rua C. Esse ponto P e esse ponto Q são duas paradas desse ônibus, tá? O ponto P, né, que essa parada está na rua A e o ponto Q está na rua B. Beleza. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado no percurso, entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Então, o que quer dizer isso? Ele vai colocar um ponto T, por exemplo, pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Mas de forma que, vamos supor que o ponto T seja aqui. Essa distância do ponto T até o ponto P tem que ser igualzinha à distância do ponto T até o ponto Q. Então, eu quero saber qual que é a coordenada desse ponto. Beleza. O que a gente vai começar fazendo aqui é o seguinte, pessoal. Repara um negócio. Esse ponto Q, lá no eixo X, ele é representado pelo valor de 550. Eu vou descobrir primeiro qual que é essa distância aqui, ó, né, do 30 até 550, que é o quanto que esse ônibus deslocou até chegar nesse ponto. A mesma coisa eu vou fazer, né, eu vou fazer essa diferença aqui do y do ponto Q, que é 320, e o y do ponto P, que é 20. Por quê? Quando eu fizer isso, eu tenho exatamente quanto que o ônibus deslocou desse ponto, que eu não sei qual é, mas que eu sei que ele tem o mesmo valor de y do ponto P, até o ponto Q aqui em cima. Então vamos lá ver como é que a gente faz a questão. Então estou mostrando aí novamente essa questão que eu tenho que descobrir essa distância, ok? Então vamos lá. Então essa distância aí do ponto P até esse cruzamento aí, né, vai dar 520. E do cruzamento até lá em cima, eu subtraio os valores de y, 320 menos 20 vai dar 300. Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Olha, eu vou somar 520 com 300, tá? Então vai dar lá 820 e eu vou dividir por 2. Mas por que eu vou dividir por 2? Eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Eu vou dividir por 2 porque o T está no caminho. Se está no caminho, ele está no meio, ele está entre. Então quer dizer, o meu ponto T ele vai ter o valor de 410. 410 está no meio do caminho. Aqui quer dizer, está abaixo de 550. Só que eu tenho que lembrar que esse 410 eu tenho que somar com esse 30, porque o ônibus ele partiu aqui do ponto P do 30. Então por isso que eu estou fazendo 410 mais 30, que vai dar 440 para X, ok? Então beleza, então o ponto T, repara, ó, se ele é 440 para X, ele está sobre a rua A, que ele está antes de 550. Vamos falar que o ponto T está mais ou menos nessa localização. Então ele já tem 440 para X e quanto para Y? 20. Então o ponto T tem coordenada 440 em X e 20